E aí, jovem? Você é bom de Bíblia? Como é que está a leitura diária da palavra? Você tem se dedicado à leitura da palavra? Ou você está lendo outras coisas? Bom, não, nenhum problema de ler outras coisas, mas é importante que você tenha a leitura da palavra. Lição número 1 da classe de jovens. Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Se falando em doutrina, qual é a diferença de doutrina e costumes? E você sabe qual é a Bíblia mais antiga do mundo e a mais cara do mundo? Bom, para esta aula, os hinos sugeridos são 259, 322 e 559. Qual a diferença de doutrina e costume? A doutrina, ela é bíblica, ela é de Deus, o fundamento dela é bíblico. Ou seja, ela vem diretamente de Deus e ela não tem tempo. Ou seja, a doutrina bíblica, ela serve hoje e servirá daqui a 100 anos. Ela não muda. E costume? Costume é aquilo que o homem costuma fazer. Vou te dar um exemplo prático. A Bíblia menciona, por exemplo, que nós devemos andar de forma moderada. As nossas vestes precisam ser moderadas. As nossas vestes precisam ser algo que não traga escândalo. E usar terno e gravata na Assembleia de Deus, o que é? É costume. Foi trazida de Daniel Berg e Gunnar Wingre da Suécia. Eles tinham o hábito de usar terno e gravata. Então, como usar terno e gravata está dentro dos parâmetros bíblicos, é uma questão que não vem tirada da Bíblia, mas se adequa à Bíblia. Por quê? Porque é uma forma de se vestir moderadamente, é uma forma decente de se vestir. Por isso o homem, na Assembleia de Deus, usa terno e gravata. É um costume. Agora, se ele não quiser entrar nesse costume, basta ele se vestir de uma forma moderada, que não vai trazer escândalo. Então essa é a principal diferença entre a doutrina e costume. E eu te perguntei qual é a Bíblia mais antiga e a mais cara do mundo. Na verdade, a mais antiga e a mais cara é a mesma, que é a Bíblia de Gutenberg, chamada também de Bíblia de 42 linhas. Se você quiser comprar um exemplar, é algo barato, é cerca de 30 milhões de dólares cada exemplar. E ela é a mais antiga porque ela foi o primeiro livro impresso na história da humanidade. Vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ela. Introdução. Neste trimestre estudaremos a respeito do valor da doutrina. Este é um tema de fundamental importância para o cristão, individualmente e para a igreja. Quanto ao foco da primeira lição, abordaremos a Bíblia como fonte segura da doutrina. A Bíblia, ela é a nossa fonte segura de doutrina, como eu falei lá no início. A Bíblia, ela é a nossa doutrina, então toda a doutrina ela é bíblica, independente do tempo, independente da circunstância. Por exemplo, uma doutrina bíblica aqui no Brasil será a mesma implantada lá na Nova Zelândia, ou na África do Sul, ou no Japão, ou na Indonésia. É a mesma coisa, se bem que pregar lá na Indonésia é uma situação um pouco complicada, hein? Por quê? Porque ela é bíblica, porque a doutrina ela é bíblica para todos os tempos, ela é igual, ela é... Uma que eu falei sobre a questão de costumes, existe um costume interessante. A Bíblia menciona, por exemplo, que o homem não pode usar a roupa de mulher e mulher não pode usar a roupa de homem. Agora, como é que você faz isso na Escócia e na Romênia? A Escócia, por exemplo, os homens usam saia. Olha que situação. Para eles lá, no caso, seria escandaloso o homem usar calça, o que para nós aqui é normal. Então isso é um bom exemplo de costume, por exemplo, né? É uma questão de costume. Então, qual o valor da doutrina? Quando você está trabalhando, por exemplo, ou até mesmo na escola, você é seguido por regras. Você não pode isso, você não pode aquilo. E você precisa seguir essas regras para se dar bem na escola, no trabalho, por exemplo. Você não pode sair daquela regra. E isso é um tipo de doutrina. Você não pode fugir à regra. A questão bíblica é essa. Você não pode fugir à regra da Bíblia. Você até pode, independente do caso, até deve fugir de regras humanas. Mas, né, um caso costume. Mas da doutrina bíblica não. Da doutrina bíblica você precisa ficar firme. Eu vou te dar um exemplo mais prático, por exemplo, sobre doutrina.
Você está aqui comigo no YouTube. O YouTube existe um algoritmo nele. O que é o algoritmo do YouTube? O YouTube, quando você faz uma pesquisa nele, ele te dá várias combinações. Então, à medida que você usa o YouTube tem mais ou menos uma noção do que você gosta. Então, quando você faz uma pesquisa, ele vai te dar alguns canais que talvez você já seja inscrito, outros não. Então, inclusive se porventura você não é inscrito aqui, se inscreva aqui que todo domingo, 11h30 da manhã, sai as lições da classe de jovens. Então, ele vai te dar um resultado final. O que é isso? Isso é a doutrina do algoritmo do YouTube, ou seja, o algoritmo do YouTube é a doutrina do YouTube. Então, é a partir da doutrina das coisas que nós conseguimos alcançar. Por exemplo, quando você quer algo, por exemplo, para o seu pai ou para sua mãe, o que você não pode chegar para ele diretamente, né? Você faz um elogio, por exemplo. É o que? Um tipo de doutrina, é uma forma de você alcançar as coisas. A doutrina bíblica é parecida. Ela tem aquela ideia de que a doutrina bíblica vai ligar você diretamente ao Senhor. Então é importante, o valor da doutrina é muito profundo para nós. Agora é verdade também que, se falando de doutrina, a propósito, você não precisa me responder isso não, é para você. Você vai ao culto de doutrina? Você tem esse hábito de estar no culto de doutrina? Isso é importante, é muito importante que nós estejamos no culto de doutrina. Justamente que ele vai te dar um parecer ali para você alcançar as suas metas. A origem da Bíblia, a definição do termo. O vocábulo Bíblia tem origem na expressão grega biblos, que significa um livro, ou ainda da forma diminutiva biblion, que significa pequeno livro. O termo Bíblia relaciona-se com biblos, de onde vem o nome dado à parte interna do papiro, material usado na antiguidade para escrever os livros. Uma curiosidade bíblica: o nome Bíblia não aparece na Bíblia. Você não vê a Bíblia falando da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é uma coleção de pequenos livros. Então, pegaram-se alguns livros e colocaram num livro só. Daí fez a Bíblia. Um outro caso curioso, por exemplo, se eu te perguntar quantos livros tem no Novo Testamento, eu tenho quase certeza que você não vai acertar. Você possivelmente vai dizer 27, o que de modo geral não está errado. Mas é mais correto dizer que só existem 2 livros no Novo Testamento. Quais são? Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Os demais são cartas ou evangelhos. Curioso, hein? A origem literária da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus aos homens e, como literatura, é um livro antigo. Seu formato original era de um rolo. Inicialmente, a Bíblia não foi formada de um livro só, mas cada livro compunha um rolo individual. A Bíblia, se você tem um hábito de leitura, e aqui tanto na questão bíblica, principalmente na questão bíblica, né, jovem? Você precisa ler Bíblia, precisa mais da palavra. Mas se você costuma ler outros livros, por exemplo, você deve muito a um homem chamado Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg foi o homem que criou a prensa. O que isso quer dizer para nós? Qual a importância disso? Ele pegou a Bíblia e ele fez, que antes era feito em rolos, né? Em pergaminhos, não existia livro. Então ele pegou essa prensa com letras e, claro, prensou. Ele lia e colocava lá as letras certas para formar a palavra e foi formando a Bíblia inteira. Aí ela ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg. É a Bíblia mais cara e mais antiga do mundo. Ela cerca, como eu falei lá no início, cerca de 30 milhões de dólares. Lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, existe um exemplar dessa Bíblia. Na Universidade de Princeton, também nos Estados Unidos, existem 6 exemplares desta Bíblia. E o que Johannes Gutenberg fez? Ele criou a prensa por conta disso, através da Bíblia. O que ele fez? A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso assim. Ele começou a revolucionar essa questão. Também com a ideia das invenções dos chineses, né, que inventaram o papel. O que acontece? Hoje você tem um livro impresso. Hoje você pode chegar em qualquer biblioteca e pedir livros. E comprar livros impressos. Essa impressão só é possível porque Johannes Gutenberg inventou o livro imprensado. Você está querendo comprar uma Bíblia dessa, né? Compra 2, dá uma para mim. A origem da Bíblia Sagrada.
O Antigo Testamento foi aceito como sagrado pelos judeus e nos dias de Jesus a sua composição já existia. Ou seja, quando Jesus apareceu aqui na Terra, lembrando que Jesus já existia desde sempre, desde a eternidade, ele sempre existiu, mas quando ele veio ao mundo, aqui para nós, em forma humana, já existia um Antigo Testamento. Inclusive o Senhor Jesus, ele fez menção da palavra. Algumas vezes ele ia à sinagoga e lia a Bíblia, esta Bíblia. Portanto, quando Jesus veio, o Antigo Testamento já existia. Quanto ao Novo Testamento, a autoridade de seus livros se confirmou pelos seguintes critérios. Deveriam ter sido escritos por um dos apóstolos ou por alguém bem próximo a eles. Para quê? Para dar veracidade. Como é que uma pessoa pode falar alguma coisa de você se uma pessoa não está próxima de você? A pessoa precisa estar próxima de você, saber o que você faz, o que você não faz, o que você come, o que você não gosta de comer. A pessoa precisa estar perto de você, ter um convívio com você. Para quê? Para aquele escrito que ela fez sobre você ter autenticidade, ter verdade. Porque como é que você vai escrever de alguém se você não conhece esse alguém? Então, aqui é uma questão interessante. O conteúdo deveria ser coerente com os ensinos da igreja e os demais livros sagrados. Ou seja, esse livro deveria ter a mesma base de ensinos da igreja, não poderia ser diferente. E um outro ponto também é que ele deveria estar em acordo com os demais livros. Que demais livros eram esses? Os livros do Antigo Testamento deveriam estar sempre ali em conformidade. E também deveriam ser reconhecidos, deveriam ser conhecidos e reconhecidos na igreja. Hoje em dia parece que é um pouco difícil, né? A Bíblia ser um pouco conhecida na igreja, né? Que hoje em dia tem umas igrejas que nem menção da palavra fazem, né? Só o sangue do Cordeiro. Mas aqui são os critérios para que assim fosse formado o Novo Testamento. Inclusive existem duas cartas do apóstolo Paulo que foram perdidas, que foram as cartas de 3ª e 4ª Coríntios. Então seria a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Coríntios, mas essa 3ª e a 4ª elas foram perdidas. E só para responder, se caso elas aparecessem hoje, elas não entrariam na Bíblia Sagrada. A inspiração das Escrituras, uma breve definição. Ao afirmar que as Escrituras é divinamente inspirada, o apóstolo Paulo está afirmando que ela foi idealizada e supervisionada pelo Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. A Bíblia ela demorou alguns tempinho para ser escrita, 1.600 anos. O livro de Salmos é o livro que mais tempo demorou para ser escrito e também é o mais extenso. Ele demorou cerca de 1.000 anos para ficar pronto. E como que pode pessoas, várias, não tem nem como detalhar o que cada um era, mas rei, poetas, né, pessoas que trabalhavam com agricultura e entre tantos outros escreveram, pescadores, por exemplo, escreveram a Bíblia. Em tempos completamente diferentes. Como é que isso se encaixa perfeitamente? Por quê? Porque ela foi supervisionada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, ela é perfeita, ela é inerrante. Por quê? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A revelação especial da Bíblia. Inicialmente veremos duas questões a serem consideradas. Por que Deus usou homens como autores de sua palavra? E como aceitar a Bíblia como palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Algumas pessoas dizem assim, por que eu vou acreditar na Bíblia se ela foi escrita por homens? Bom, dois detalhes aqui importantes. Primeiro, que a Bíblia não foi toda escrita por homens. Os 10 mandamentos foram escritos diretamente por Deus. Deus escreveu lá na pedra, lembra? Mas, mesmo sendo escrita por Deus, as pessoas não aceitam os 10 mandamentos. O que só prova que a ideia de ser escrita por homem não é desculpa para não aceitar a Bíblia. Mesmo porque Deus escreveu a Bíblia, ainda que as pessoas falem assim, eu não acredito na Bíblia toda não, mas nos 10 mandamentos eu acredito porque foi Deus que criou. Aí seria coerente. Mas as pessoas não falam assim, as pessoas, mesmo Deus escrevendo os 10 mandamentos, na pedra que o próprio Deus quem escreveu, as pessoas não acreditam, não confiam. Então, e a outra questão é, como a palavra de Deus, como aceitar a Bíblia com a palavra de Deus, ela foi escrita pelos homens. Aqui entra uma outra questão. As pessoas não acreditam na matemática, e a matemática não foi escrita pelos homens. As pessoas não acreditam na ciência, a ciência não foi escrita pelos homens. Todos os livros do mundo não foram escritos pelos homens. Por que as pessoas acreditam nos livros escritos pelos homens, mas não acreditam na Bíblia que foi escrita pelos homens?
porque eles não querem crer. É simples assim. Porque a Bíblia ela é uma revelação para nós. Ela é a carta de Deus de amor para nós. Só que a Bíblia tem uma questão que os outros livros não têm. A Bíblia mostra que eu estou errado, que eu estou em pecado. Ela diz que eu estou errado e que eu preciso me converter. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus que impera. Então eu não quero brigar, eu quero fazer a minha vontade. Então eu fico brigando com a Bíblia por conta disso. É por essas razões que as pessoas não acreditam. E uma outra razão pelas quais as pessoas não acreditam na palavra do Senhor é porque o adversário coloca na cabeça das pessoas, não acreditam na Bíblia não, porque isso foi escrito por homens e tal. Por quê? Porque o diabo quer a todo custo que as pessoas não acreditem na Bíblia, de forma nenhuma. Na verdade, para ele, se as pessoas só duvidarem da Bíblia, para ele já está muito bom. Não precisa nem ficar desconfiado de tudo não, só ter dúvida já está bom. Por quê? Porque a dúvida gera falta de fé, e quem não tem fé não entra nas mansões celestiais. Então o adversário, ele faz qualquer coisa para fazer com que as pessoas não creem na palavra. A natureza divina da Bíblia. Como confirmar a natureza divina da Bíblia? Há meios pelos quais a fonte divina da Bíblia pode ser constatada e aceita, tais como sua unidade, sua mensagem sem igual, o cumprimento de suas profecias, o seu testemunho próprio. Como crer, né, na palavra, né? Olha que interessante, a questão da unidade, como eu já falei, ela foi escrita por cerca de 1.600 anos e ainda assim ela é uniforme, ela é perfeita, ela tem uma completa unidade. Uma outra questão é sua mensagem sem igual. Nenhuma mensagem é igual à da Bíblia. Por quê? Porque ela fala do amor de Deus pela humanidade, que Ele deu o seu único Filho para morrer na cruz para que nós venhamos ter a vida eterna. O cumprimento das profecias. Essa aqui, para mim, é algo que, apesar de todas as demais, mas essa aqui prova uma questão atual. Prova o quanto que a Bíblia é verdadeira. Por quê? Porque ela fala sobre o cumprimento das profecias. Lembra que Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerra? O que existe hoje no mundo? Guerras e rumores de guerra. Só para te dar um exemplo do que o Senhor Jesus já falou que existiria e está acontecendo hoje. Então, o cumprimento das profecias, para mim, a questão, por exemplo, que falaria, né, a Bíblia menciona que Jesus viria, né, lá em Gênesis, capítulo 3,15, né? E Jesus realmente veio, a descida do Espírito Santo em Joel 2,28 e acontecida, profetizada em Joel 2,28 e acontecida em Atos 2, então entre tantas outras profecias. Então isso dá autenticidade à Bíblia, mostra que verdadeiramente ela é a natureza divina da Bíblia, ela é verdadeiramente divina, porque como é que Jesus pode falar de algo que aconteceria futuramente, então como aí de centenas de anos, se não fosse por intervenção divina? Como poderia? O seu testemunho próprio. A própria Bíblia diz que ela é verdadeira. A Bíblia como fonte da doutrina. Definição do termo. O significado do termo doutrina é amplo. A este respeito, o dicionário teológico editado pela CPAD afirma conjunto dos princípios que formam a base de um sistema religioso. Ou seja, o que é a definição do termo doutrina? É aquilo que junta o conjunto de princípios, de caráter, princípio de normas, que formam a base religiosa uma base de um sistema religioso, que no caso é o nosso. Né? O cristianismo, ele tem a sua teologia, como outras religiões também o têm. As outras religiões também têm uma forma doutrinária, cada uma tem a sua doutrina. Por quê? Porque a doutrina, ela não é exclusivamente da igreja evangélica. A doutrina, ela é de todas as religiões, ou pelo menos da maioria. Por quê? Porque elas têm princípio, ela tem um sistema religioso, e esse sistema religioso existe um princípio. Então, as pessoas têm que seguir por este princípio para participar daquela religião. No nosso caso, nós temos algumas questões bíblicas, por exemplo, os 10 mandamentos. Nós seguimos os 10 mandamentos. Por quê? Porque é o nosso sistema, porque é a nossa doutrina, é da forma que é a questão cristã. A importância da doutrina bíblica. Uma igreja sem as doutrinas bíblicas pode ser comparada a uma casa sem portas, cuja característica é a ausência de limites e a presença marcante e desastrosa da desordem. Quando uma casa não tem um limite, cada um faz o que quer, imagina a bagunça que fica. Uma casa aqui, no caso aqui, sem porta, né? A questão que não tem limite, né?
é a famosa casa da mãe Joana. Qualquer um entra, qualquer um sai, qualquer um pode fazer o que quiser e está tudo bem, porque não existe regra, não existe limite. Então, a importância da doutrina bíblica é justamente impor limites. Isso aqui pode, isso aqui, aquilo lá não pode. Cada um tem que ter o seu lugar, a sua questão, né, o seu comportamento. Cada um de nós devemos estar enquadrado neste negócio. Porque imagina se cada um pudesse fazer na igreja o que bem entendesse. Inclusive, hoje em dia, a igreja está só o sangue do Cordeiro. Né? Algumas igrejas por aí, que se dizem evangélicas, estão fazendo uma vergonha, né? Está numa situação vexatória de ter até torcida organizada de clube dentro da igreja, pastores que vão afrontar outro pastor dentro da igreja no momento de culto com bandeiras do seu clube. Está uma bagunça. Por quê? Porque não existe doutrina. Porque se tivesse doutrina, não aconteceria essas coisas e outras bem piores do que essa. Bíblia, verdadeira fonte doutrinária. A esta altura deve estar claro que a Bíblia é um instrumento de comunicação de Deus com o homem, que se dá em duas dimensões, com o homem em geral e com a igreja em particular. Na verdade, o que eu entendo de forma diferente, né? Seria com o homem em particular e a igreja no geral, né? Mas vamos lá. A igreja, né, o homem, a doutrina bíblica, ela vai, a questão doutrinária, por exemplo, ela vai afetar você diretamente. Você individual. Eu individual. Por quê? Porque eu e você precisamos estar pautados dentro da doutrina bíblica. É a nossa fonte de única regra de fé e prática. Então, nós devemos compreender que a Bíblia é um instrumento de comunicação de Deus para com você. E também é um instrumento de comunicação de Deus para com a sua igreja. Então, Deus fala diretamente com você e também para toda a igreja. Então, isso aqui é um ponto crucial e importante que nós devemos compreender. Que eu preciso estar enquadrado nas doutrinas bíblicas, você também, e toda a igreja do Senhor também precisa estar enquadrada na doutrina, sabendo que essa doutrina bíblica está diretamente, o Senhor, é uma comunicação de Deus para conosco, para com cada um de nós. Conclusão, nesta lição reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Então, qual é a doutrina cristã? A Bíblia. Não tem um outro livro, não existe um outro termo, não existe isso ou aquilo. Você pode ler, e eu até aconselho que você leia outros livros para o seu conhecimento, né? Temos principalmente da literatura cristã, mas se você puder ler outros livros também, você deve ler também, até mesmo doutrina de outras religiões também, para você compreender melhor o porquê que aquela religião é daquela forma, também é bom. Entretanto, para você seguir como regra de fé e prática, é a Bíblia. Não existe outro livro, é a palavra de Deus. Por quê? Justamente por isso, porque ela é a palavra de Deus para cada um de nós e para com a igreja do Deus vivo. Hora da revisão. Número 1. O vocábulo Bíblia tem origem na expressão grega biblos, Mateus 1:1, que significa um livro, ou ainda, de forma diminutiva, biblion, Lucas 4:17, que significa pequeno livro. Número 2. A palavra canon é de origem cristã e vem do grego canon, e provavelmente do hebraico cané, que quer dizer junco, cana ou vara de medir, com referência a uma regra ou uma norma a seguir. Número 3. Seu formato original era de um rolo, Jeremias 36:2, feito de papiro e pergaminho, 2 Timóteo 4:13. Número 4. Há meios pelos quais a fonte divina da Bíblia pode ser constatada e aceita, tais como a. Sua unidade, b. Sua mensagem ser igual, c. O cumprimento de suas profecias e d. O seu testemunho próprio. Número 5. Conjunto de princípios que formam a base de um sistema religioso. Então aqui, essa questão doutrinária ficou claro, né? Que a nossa Bíblia, a Bíblia é a única regra de fé e prática. E o que é a questão da doutrina? Um conjunto de princípios
de questões do que você pode, o que você não pode, é uma questão de regra. E da onde que vem essa regra? Essa regra vem da Bíblia, não vem do pastor, não vem da igreja, não vem de A ou de B, vem da Bíblia. Então isso é importante que nós venhamos notar, porque eu vejo algumas vezes, eu tive uma vez uma reunião com jovens, e os jovens estavam querendo muito mudar algumas coisas na igreja, porque porque isso é chato, porque aquilo... Peraí, vamos aqui. Eu era líder de mocidade na época. Eu falei, bom, olha só, você está brigando por isso? É algo tão sem importância? Eu vou te falar o que é. Ele queria muito poder usar bermuda. Eu falei para ele assim, bom, a bermuda ela não é algo que eu particularmente vejo como indecente para homem. Independente também, até para mulher também, dependendo do caso também não. Mas eu falei para ele assim, se você observar, você precisa observar na coisa mais profunda. Por que você, jovem, tem muita força, está brigando por algo tão pequeno? Você só quer mudar isso na igreja, poder usar uma bermuda com tanta coisa que você pode mudar? Aí, nesse caso, eu concordei com ele em parte, porque isso é uma regra humana. A Assembleia de Deus geralmente não aceita que homens usam bermuda. Então, mas a bermuda em si, ela não é indecente, pelo menos não no meu ver. Não estou falando para você usar. Se a sua igreja diz para você não usar, então você não use. Mas o que eu entendo é que não é indecente, não é indecente. Mas a minha questão é que, por que ele ficou, se pegou justamente a isso, com tanta coisa para mudar? Ou seja, ele poderia mudar aquilo ali, porque aquilo ali é uma questão de costume. Aquilo ali ele pode mudar, mas a questão doutrinária não. Doutrinária não tem como mudar, porque é a Bíblia, porque a palavra, ela não muda, ela é imutável. Ela não pode servir para um e não servir para outro. É a mesma coisa para todo mundo. Então é importante que você, jovem, compreenda que às vezes você quer usar talvez uma maquiagem, por exemplo, ou fazer uma tatuagem ou algo dessa natureza. Isso talvez você até consiga mudar em parte, dependendo de como é a sua igreja. Eu particularmente eu não aconselho ninguém a fazer tatuagem, por exemplo. Eu não aconselho. Agora, se uma pessoa tem uma enfermidade, por exemplo, que é uma enfermidade que tem muitas complicações, então ela pode fazer uma tatuagem dizendo, por exemplo, ó, eu sou alérgico à dipirona. Por quê? Porque quando o profissional de saúde chega, a primeira coisa que ele chega num acidente é colocar dipirona na pessoa, para aliviar a dor. Então, se ela vê a tatuagem dizendo que aquela pessoa é alérgica à dipirona, ela não vai aplicar dipirona. Por quê? Porque sabe que pode matar aquela pessoa. Então, mas isso é uma questão humana, isso aí você, dependendo da situação, você pode mudar. Agora, quando a Bíblia menciona que você é templo do Espírito Santo, isso aí não muda de jeito nenhum. Aí eu te pergunto, o que você vai fazer com o templo do Espírito Santo? Isso aí é para você ficar para a sua meditação e pensar se realmente o que você está brigando para mudar na sua igreja é válido ou não, ou você está brigando, igual meu amigo, brigando por nada. E Deus e a igreja continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical. E lembre-se, eu estou aguardando você aqui todo domingo às 11h30 da manhã. Tchau, boa aula.